Se a inteligência artificial pode copiar qualquer estilo artístico, como o do estúdio Ghibli, quem é que vai precisar de artistas? A tecnologia está avançando rápido demais, e a pergunta que ninguém quer responder é: quantas profissões vão sumir nesse caminho? A inteligência artificial vem evoluindo muito rápido desde os últimos anos, e isso vem preocupando grande parte da sociedade, que teme perder seus empregos. É interessante como as pessoas têm medo da tecnologia, mas ao mesmo tempo elas acham incrível o quanto ela pode facilitar a nossa vida. E aí a gente entra no impasse. Não dá para impedir a evolução tecnológica, mas a gente já está num período da tecnologia que não dá mais para retroceder, voltar ao estado anterior. Recentemente, o ChatGPT criou uma ferramenta que permite a geração de imagem no estilo do estúdio Ghibli, desenvolvido pelo artista japonês Hayao Miyazaki. E isso gerou uma grande polêmica no meio artístico, sobre o fato da inteligência artificial estar reproduzindo um estilo visual que, para muitos, deveria ser protegido por direitos autorais. Inclusive, o próprio artista Hayao Miyazaki já se posicionou publicamente ser contra o uso da inteligência artificial nesse tipo de situação. A gente tem a inteligência artificial se expandindo para diversos países que têm legislações diferentes acerca dos direitos autorais. E com isso, você pode ter um país decidindo que a inteligência artificial não pode copiar um estilo artístico, somente criar um novo. Em contrapartida, em outro país, pode não haver nenhuma regulamentação nesse sentido. E aí a inteligência artificial vai poder reproduzir livremente. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem a Lei 9.610, de 98, que trata dos direitos autorais. Mas essa lei não menciona nada sobre o uso ou a interferência da inteligência artificial. E isso pode mudar no futuro ou não. Por isso, o primeiro grande debate que surge é jurídico. O mundo é dividido, as legislações são diferentes. Então, por mais que consigam a proteção em determinado país, não há garantias de que essa proteção vai funcionar globalmente. A segunda questão é o impacto no tempo de produção. Antes, uma empresa, para criar uma arte, podia levar até 2 meses. Agora, com a ajuda da inteligência artificial, esse mesmo trabalho pode ser feito em minutos. É uma ferramenta que está evoluindo, mas ainda é uma ferramenta. Por isso, quem mais se beneficia por enquanto são os próprios artistas, eles que detêm conhecimento de proporção, profundidade, sombreamento. Então, eles vão saber utilizar esse recurso da melhor forma possível, diferente de uma pessoa que só usa um prompt no ChatGPT. E isso vai acelerar o tempo de produção e, consequentemente, a sua rentabilidade. Um tempo que um artista levava antes para reproduzir uma única arte, esse mesmo tempo ele é capaz de realizar diversos trabalhos, até com mais eficiência. No início, eu acho que vai funcionar assim. Claro que essa vantagem pode não durar por muito tempo. A IA está evoluindo rápido demais. E num futuro próximo, pode ser que não seja mais necessário nem mesmo artistas. Bastaria alguém para operar a ferramenta e gerar os resultados que a empresa precisa. E com toda a evolução que a inteligência artificial vem sofrendo nos últimos tempos, você percebe que as pessoas estão com medo. E a principal causa disso é o medo de ser substituídas por inteligências artificiais, de não serem mais necessárias e perderem seus empregos. É só você analisar o histórico. Basicamente é isso que acontece. É só você lembrar quando surgiu os computadores. Antigamente, existiam pessoas que faziam curso de datilografia, que eram profissionais que utilizavam a máquina de escrever. Quando surgiu o computador, deixou de ser necessário, e por isso essas pessoas perderam seus empregos. Um outro exemplo de empregos que desapareceram com a vinda da tecnologia eram funcionários de gráficas, entregadores de jornais. Antigamente, tinha uma alta produção de jornal impresso. Não existia internet, nem nada disso. Então, as gráficas precisavam fazer uma quantidade enorme de jornais. Todos os dias, aqueles jornais muitas vezes eram distribuídos, eram comercializados em bancas, as bancas de jornais.
E isso não só com jornal, mas também com revistas. Revistas que traziam o próximo capítulo da novela, ou que falava sobre a fofoca de alguma celebridade. Com o avanço da tecnologia e a facilitação do acesso à internet, a computadores, celulares, esse tipo de serviço deixou de ser necessário, porque as pessoas conseguem acessar essas informações a qualquer momento através das redes sociais, da internet. E toda aquela cadeia de produção que naturalmente sustentavam trabalhadores deixou de existir. Não se tinha mais demanda para aquele tipo de serviço. E sobre bancas de jornais, a gente ainda vê algumas por aí, mas certamente as suas rendas diminuíram drasticamente. Uma outra coisa que se vendia muito nessas bancas na época eram cartões para usar em orelhões públicos. Você aí que está me assistindo talvez nunca tenha ouvido falar, mas antigamente existiam telefones públicos espalhados pela cidade, que eram chamados orelhões. As pessoas iam até uma banca de jornal, compravam um cartão. Naquele cartão tinha ali um tempo, um limite ali de meia hora, uma hora, que a pessoa poderia falar no telefone público. Inclusive, esses cartões, algumas pessoas até colecionavam, porque tinham paisagens, tinha uns que tinham umas imagens bem bonitas. E aí as pessoas usavam nos orelhões públicos. Para você ver, hoje em dia já não existe mais. Eu me recordo quando eu era criança, de ir com os meus pais até esses orelhões. Muitas vezes se formava filas e não existia privacidade. As pessoas que estavam ali naturalmente ouviam as conversas uma das outras, porque era um telefone público. Quando a tecnologia avança, é óbvio que tem o bônus e o ônus. Se vêem muitas vantagens, mas também desvantagens. Por exemplo, essa questão do telefone público é porque antigamente era cara para uma pessoa ter uma linha telefônica em casa. E aí, com o tempo, ficou mais acessível, as pessoas começaram a ter telefone fixo. Mas antes disso, era muito caro, por isso que as pessoas utilizavam os chamados orelhões. Depois se facilitou o acesso para que a população tivesse telefone fixo. O mesmo aconteceu com os computadores, a internet. Antigamente era muito caro se ter um computador, mais ainda contratar um plano de internet. Quando a pessoa conseguia com muito esforço comprar um computador, muitas vezes ela não conseguia manter um plano de internet. E aí nessa época existia a chamada internet de escada. As pessoas usavam durante a semana depois da meia-noite ou aos finais de semana, que era mais barato. E quem já usou, quem lembra aí dessa época, certamente vai lembrar que dava muita raiva, porque era todo mundo usando naquele mesmo período. No final das contas, você não conseguia acessar nada, a internet era extremamente lenta, caía toda hora, não era a internet que a gente conhece hoje em dia. Então você percebe? O avanço da tecnologia traz vantagens também, facilita a vida das pessoas, mas infelizmente com elas vem algumas desvantagens, e uma delas é o desaparecimento de alguns empregos. Uma profissão que ainda existe, você ainda consegue encontrar, mas certamente perdeu muitos clientes e muito trabalho, é a profissão de despachante. Antigamente, muitas pessoas contratavam esses profissionais para resolver processos burocráticos, principalmente do setor público, relacionado a imóveis, automóveis, e hoje em dia você percebe até pelo próprio Detran, uma facilitação. Eles mesmos explicam ali o passo a passo de como você iniciar um protocolo, uma solicitação, e você consegue fazer isso sozinho em casa. E essas funções que antes eram muito mais burocráticas, hoje você percebe uma facilitação pelo próprio órgão público. E, naturalmente, muitos despachantes perderam diversos clientes. E, com isso, naturalmente, as pessoas deixam de contratar aquele profissional para realizar aquele trabalho. Então, ainda existe despachante, eles com certeza ainda fazem até esse mesmo tipo de trabalho, principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade. Mas, gente, não tem como negar, naturalmente, a internet, a tecnologia, o avanço, vai tirando ali algumas funções. E esses só são alguns exemplos de transformações que ocorreram na nossa sociedade com o avanço da tecnologia.
que resultou no desaparecimento de algumas profissões. E agora surge essa questão: será que a inteligência artificial vai substituir os artistas? Provavelmente sim. A inteligência artificial é uma das criações mais tecnológicas que o ser humano inventou nos últimos anos. Já existem algumas profissões que estão na mira de serem substituídas pela IA, como professores, juízes, médicos, nutricionistas e muitas outras. Há quem acredite que vai ser melhor, porque robô não tem crenças, não tem opiniões políticas, não tem viés ideológico. E aí se tem a ideia de que julgados proferidos por inteligência artificial se tem muito mais justiça, imparcialidade, que diagnósticos feitos por inteligência artificial serão mais precisos e pode melhorar a experiência de um paciente que muitas vezes é atendido por um médico que nem olha na sua cara, receita qualquer medicação e nem passa exames. Pode ser muito melhor com a inteligência artificial. Mas será mesmo? Na minha opinião, mesmo com o uso da inteligência artificial, vai haver injustiças, subornos, corrupções e tudo o que a gente já conhece. Porque são máquinas que são programadas e operadas muitas vezes por seres humanos. E, gente, aonde tem seres humanos, vai existir esse tipo de conduta, infelizmente. Quem me garante que uma máquina, uma inteligência artificial, ela não pode ser programada para dar uma pena mais rigorosa para uma determinada classe que tem um viés ideológico, uma opinião política, do que outra? Quem me garante que uma inteligência artificial não pode ser programada para, em certas situações de uma doença X, por exemplo, receitar só o medicamento B, ao invés do medicamento A e C? Porque a empresa B está oferecendo uma quantia para ela ser priorizada, sendo que a medicação A, da empresa A e da empresa C, resolveria o problema do paciente da mesma forma e muitas vezes por um custo até menor. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial tem capacidade de dar diagnósticos precisos, eu acho que ela teria capacidade de fazer julgamentos imparciais, mas eu não acredito que elas vão fazer isso. Principalmente porque vai ter interferência do humano. E quais serão os critérios adotados? Quem me garante que não pode ter um interesse econômico ou um interesse político? E isso pode interferir na tomada de decisão da inteligência artificial, porque ela foi programada para atender interesses financeiros, interesses políticos. Por isso eu não acredito que ela vai ser totalmente imparcial, que não tenha nenhuma interferência externa. A interferência da IA em processo artístico, para mim, é só o primeiro ponto que a gente ainda vai discutir muito sobre o uso e a interferência da inteligência artificial e como ela está evoluindo rapidamente. A história mostra que a tecnologia sempre deslocou profissões. O que está acontecendo com os artistas hoje já aconteceu com os datilógrafos, com os despachantes. A diferença agora é a escala e a velocidade com que a IA pode substituir habilidades humanas. E você? Acha que é só falácia que a inteligência artificial vai substituir algumas profissões? Ou prefere enxergar isso como uma realidade próxima e que vai cumprir funções melhores do próprio ser humano? Muito obrigada pela sua companhia. Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!